E ele diz assim: porque virá tempo, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo estava instruindo ao jovem Timóteo. Era uma instrução pastoral. Paulo já pressentia que estava próxima à sua partida, né? Estava preso. E ele instrui ao jovem Timóteo, e eu achei muito interessante nessa palavra. 2 Timóteo capítulo 4. A partir do versículo 2 ele diz assim: que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Repreenda, exorta com longanimidade e doutrina. O que ele estava dizendo? Que Timóteo deveria pregar a palavra em todo o tempo. Porque a prioridade, não somente de Paulo, mas para que todo homem de Deus, é que a palavra seja pregada. Os homens, ministros levantados pelo Senhor, o objetivo principal deve ser pregar a palavra de Deus. A palavra em sua essência, né? E tanto é que ele diz assim que ele deve pregar, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. A doutrina que contém as Santas Escrituras. Mas vejam bem, o apóstolo Paulo ele antevia o que iria acontecer quando ele diz no versículo 3: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é a concupiscência? Concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo carnal, é um desejo próprio. Então, ele está dizendo que as pessoas teriam seus desejos próprios e por isso amontoariam para si doutores, ou melhor, doutores conforme os seus desejos. E é o que nós temos visto na igreja hoje, e em algumas igrejas, não quero generalizar, é justamente isso. As pessoas estão ouvindo as doutrinas de acordo com a sua vontade e o seu desejo. E é por isso que tem se criado muitas igrejas, né? Por quê? Porque e muitas igrejas hoje têm firmado a sua doutrina naquilo que o povo quer ouvir. E não naquilo que a palavra de Deus quer instruir e ensinar. Ora, todo mundo quer ouvir que vai ser rico, todo mundo quer ouvir que Deus vai dar carro, mansão. Mas vejam bem, queridos, é bem verdade que o nosso Deus pode todas as coisas, mas a preocupação prioritária do apóstolo Paulo é que ele pregasse a palavra. Pregasse a palavra, né? E dizia aqui no versículo 4, que devido às pessoas desviarem, sentirem desejo de ouvir essas coisas, e que se levantariam muitos falsos mestres, as pessoas desviariam o ouvido da verdade, ou seja, não estariam mais ouvindo a verdade, mas voltariam os seus ouvidos para fábulas, para coisas fantasiosas, para coisas que são criadas para que você venha sonhar, né? Fantasiar. Então, as pessoas voltariam os seus ouvidos, tirariam os seus ouvidos da verdade para ouvir fábulas. E isso nós também temos visto muito hoje. É bem verdade que a igreja, nesses últimos tempos, tem levantado homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, que estão realmente buscando um verdadeiro e genuíno avivamento na igreja de Cristo Jesus, porque o verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, as pessoas se enganam, que pensam que o avivamento genuíno é só gritar, pular. Não, o avivamento genuíno é o avivamento das pessoas voltarem para a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, muitos ministérios têm se levantado para pregar o genuíno evangelho, para pregar a palavra de Deus. Nós estamos vendo aí, na Paraíba, né, há um encontro anual, a Vinarte, que é justamente para isso. Homens verdadeiramente sérios se reúnem ali todos os anos e pregam as Escrituras na sua essência, sem nenhum modismo e sem nenhum tipo de fantasia. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem feito esse avivamento na igreja. Mas há muitas ainda pregando fábula, né? Muitas pessoas sendo atraídas pela beleza, né? Pela beleza das palavras, singeleza das palavras.
mas no fim são palavras de morte. Mas o apóstolo Paulo continua instruindo a Timóteo quando ele diz aqui no versículo 5, mas tu, ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não anda embriagada com as fábulas, pessoa que não anda embriagada com fantasias, pessoa que não anda embriagada com modismo, pessoas que não andam embriagadas sem entender o real sentido da palavra de Deus e a verdadeira e sã doutrina. E ele diz assim, olha, em tudo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo começa dizendo que ele deve sofrer as aflições. Sofrer as aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo dizia na sua palavra que todo aquele que quer piamente seguir a Cristo Jesus padecerá perseguições. Todo aquele que quer pregar o evangelho genuíno, este vai sofrer alguma aflição. O chamado ao ministério, contrário do que estão pregando aí hoje, que aqueles que são chamados ao ministério têm que ter vidas na bandesca, né? Vidas com fartura, vidas com regalias. O chamado ao ministério é um chamado às aflições. E Paulo instrui, olha, sofre as aflições, mas faz a obra de um evangelista, prega a palavra, né? Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Coisa linda. Para que ele pudesse cumprir o seu ministério, e assim o jovem Timóteo fez, cumpriu todo o seu ministério. Onde é que eu estou querendo chegar, meu amado ouvinte, nesta tarde? Eu quero que você entenda, nós estamos aqui no programa Restaurando Vidas, né? Nessa linda cidade de Pacatuba, e eu quero somente que você entenda uma coisa, meu amado irmão. A palavra de Deus, ela não tem arrudeios. A palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus não escondeu o pecado dos homens que pecaram, homens de Deus como Davi. A palavra de Deus não tenta maquiar. E a palavra de Deus é simples. Ela diz tão somente que todo aquele que quiser entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ele encontrará a salvação. Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos negarmos a nós mesmos, tomar a cruz para seguir ao Senhor Jesus. Porque hoje está muito em moda um evangelho das facilidades, que onde se aceita Jesus Cristo, não se tem mais nenhum tipo de dificuldade, não tem mais nenhum tipo de necessidades. E eu quero trazer esse alerta para você, meu amado irmão, que esse evangelho fantasioso, esse evangelho não tem ressonância na palavra de Deus, não anda em concordância com a palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, as pessoas estão seguindo ensinamentos humanos em detrimento da palavra de Deus. Ou seja, estão levantando doutores para si, tendo comichão nos ouvidos. Mas eu quero esta tarde, em nome de Jesus Cristo, dizer para você que Jesus Cristo, sim, ele disse certa feita, em Mateus capítulo 6, que devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero somente te dizer, meu amado irmão, que busca Deus de todo o teu coração, busca o Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida a Ele, coloca a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e deixa que todas as coisas Ele vai cuidar de ti. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha, queridos, eu não quero que você venha para o Evangelho, eu não quero que você venha para Jesus Cristo, para a igreja, com falsas expectativas. O Senhor Jesus, se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas eu quero te dizer que o propósito principal de você servir a Jesus Cristo, de você ir para a igreja, é para salvar a tua alma, é para encontrar a vida eterna, é para encontrar paz mesmo em meio à tribulação. Você não pode, queridos, ter um chamado fantasioso de ir para a igreja porque vai ter carro, que vai ter dinheiro ou outras coisas mais. Você tem que ir para a igreja, meu amado irmão, porque Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que ir para a igreja, meu irmão, porque Ele veio a este mundo, porque Ele foi morto na cruz do Calvário, para que um dia eu e você pudéssemos encontrar a salvação. Eu quero te dizer
que o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração tu creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso que Jesus Cristo quer, que você confesse Ele, que você encontre salvação, que você encontre a vida eterna e possa viver nessa vida, mesmo em meio à tribulação, carregando a paz no teu coração. Guarde essa palavra, querido. E se você quiser ligar para nós, para o programa Restaurando Vidas, nós estaremos aqui até às 19 horas. E daqui a pouquinho, você pode ligar para nós e nós teremos um imenso prazer de orar pela sua vida. Tá certo? Imenso prazer de orar pela sua vida.